Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um review um pouquinho diferente hoje aqui, tá? De uma Bíblia. Por que é um pouquinho diferente? Essa Bíblia que eu estou fazendo o review hoje aqui, ela já não existe mais no mercado, tá? Mas de qualquer forma, eu tenho que mostrar para quem é um apreciador da palavra, tá? E meio que, sei lá, um dia de repente esse vídeo chega na mão de algum editor lá da Central Gospel, e ele resolva, sei lá, relançar essa Bíblia, seria de grande ajuda para os cristãos aqui do Brasil, tá? Porque é uma ferramenta realmente muito boa, tá? Então essa daqui que eu tenho em mãos é a Bíblia Sagrada. Anote, tá? Com concordância e dicionário da Central Gospel, junto com a Geográfica, tá? Aqui na quarta capa a gente só tem o logo da Geográfica. Essa daqui na realidade, ó, abrindo ela, aqui a gente tem a folha de guarda branca. Essa daqui é praticamente a mesma Bíblia que eu já fiz 2 reviews aqui no canal, que é aquela extra gigante da Geográfica e uma que eu fiz recentemente, que é uma letra gigante que vende numa livraria, Livros de Sião, tá? Então é praticamente a mesma Bíblia, o conteúdo é praticamente o mesmo. Não vai ter mapas, tá? Mas o conteúdo, dicionário, concordância, é praticamente o mesmo, é idêntico, tá? Então vamos lá, a Bíblia Sagrada contendo o Antigo e o Novo Testamento. Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida na grafia simplificada com referências e algumas variantes, ou seja, é o mesmo texto usado naquelas 2 Bíblias que eu já fiz o review. Santo André, a minha aqui, ó, de 2009. 2009, tá? Essa Bíblia, eu achei ela numa livraria física aqui em Feira de Santana, numa ponta de estoque. Ela estava aberta, em perfeito estado, tá? Perfeito estado não, tá? Ela tem um detalhezinho que eu preciso de comprar uma colinha. Ela tá aberta aqui nesse cantinho, tá vendo? Então é uma cola só. Colou, acabou o problema, tá? Eu preciso de comprar essa cola. Então vamos dar sequência aqui, ó. Continuando, construindo um tesouro às margens da Bíblia, a palavra dos editores. Essa Bíblia, ó, antes de mais nada, ela é grande, tá? Bem grande. Ela tem 17,5 de largura por quase 25 de comprimento. E 3,5 centímetros de largura. Grandona, bem grande. Vamos lá, voltando aqui. A gente tem aqui. Eu até procurei, tá? Ficha catalográfica dela. Eu não sei o que aconteceu na época lá, que a única coisa que a gente tem aqui é direitos reservados. A Juerp, Imprensa Bíblica Brasileira, Certificado de Registro, Biblioteca Nacional. É a única coisa que a gente tem dela, tá? A gente tem aqui o índice do Antigo, do Novo Testamento, e aí aqui a gente já adentra a Bíblia. Aqui, ó, ela por ser uma versão anote, ela tem espaço nas laterais do texto, tá? Para escrever, para fazer anotação. Aqui embaixo a gente tem ramos de trigo, tá? Uma arte no papel. Letra, por incrível que pareça, apesar dela ser anote, dela estar aqui, a distância que eu estou, pela qualidade da impressão e a qualidade do papel, eu consigo enxergar, ó, perfeitamente, tá? 30, 40 centímetros de distância, e uso óculos, tá? Então a gente tem aqui, ó, é aquela versão que tem as referências cruzadas embaixo, igualzinho aquelas outras 2 que eu fiz o review, tá? Almeida Revista e Corrigida das Antigas. Então vamos lá, vou dar uma lida
no começo da Bíblia aqui no livro de Gênesis, para que vocês compreendam como que é essa Almeida Revista e Corrigida, tá? Então, a criação do céu e da terra e tudo o que nele se contém. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, aqui, ó, super visível, tá? É uma letra de tamanho médio, tá? Uma letra média. Então a gente consegue enxergar. Papel meio amarelado, de excelente qualidade, tá? Um papel Bíblia, mas muito bom. Assim, dá para enxergar um pouquinho? Dá, mas nada que atrapalhe. Papel de muito boa qualidade. Vamos dar uma olhada mais para frente. Salmos. Eu vou chegar numa parte aqui que eu achei interessante. No livro de Eclesiastes. Eu vou ler aqui o último capítulo de Eclesiastes, tá? Para que a gente realmente compreenda mais um pouquinho da palavra e que a gente entenda como que é essa tradução bíblica, tá? É a tradução mais usada nas igrejas do Brasil. Então vamos lá. Capítulo 12, Eclesiastes. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Subtítulo: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão. Palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então tá aí. Vamos
para o final da Bíblia, onde a gente vai chegar na parte de dicionário, concordância, aqui ó, terminando o livro de Apocalipse, a gente tem uma parte para anotações, e aqui já começa a concordância bíblica e o conciso dicionário bíblico, igual aquelas outras duas bíblias que eu fiz, tá? Igual, é o mesmo dicionário, é a mesma concordância. Então a gente tem aqui a concordância bíblica abreviada, exatamente igual. Logo que eu peguei essa Bíblia, eu fiz uma comparação. Eu não tenho nenhuma das outras Bíblias, tá? Eu já dei as duas. Uma por um pastor e um amigo meu que fez aniversário. Semana passada, eu entreguei aquela Bíblia da Geográfica para ele. Então eu já não tenho mais como comparar aqui para mostrar. Mas eu comparei assim que essa Bíblia chegou, tá? Ela é idêntica. Idêntica. Então aqui a gente tem a parte de concordância, tá? Uma bela de uma concordância, por sinal, bem grande. Com muitos verbetes aqui. Aqui, ó. Então, ó, é uma concordância da página 2, 189, 187 páginas de concordância. A gente entra aqui no dicionário conciso, tá? É um dicionário também muito bom mesmo. Ele dá ênfase também a personagens. Então aqui você tem, quer estudar com relação à vida de Abraão? A gente tem aqui um estudo grande da vida de Abraão. E o principal desse dicionário é justamente o estudo com relação à vida de Jesus, que outras duas vezes já comentei, mas aqui é igual e vale a pena. Aqui a gente tem parte de cronologia também, tá? Muito interessante. Está começando a chover, então pode ser que... Aqui, ó, Jesus... igualzinho, tá? Até a posição no papel é a mesma, tá? Então você tem tudo com relação à vida e harmonia dos evangelhos. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ó, de fora a fora. Se eu não me engano, deve dar umas 15 páginas mais ou menos com relação à vida de Jesus. Então, ó, muita coisa com relação à vida de Jesus. Muita mesmo. Aqui. Termina aqui. Então, olha, é uma senhora de uma Bíblia, tá? É aquela Bíblia para quem quer estudar sozinho, sem uma Bíblia de estudo. Ela sozinha, a palavra, mais essa concordância e esse dicionário, você já consegue fazer o estudo que você quiser, tá? Então, se um dia esse vídeo chegar na mão de alguém da Central Gospel, relancem ela. Relancem essa Bíblia, muito boa. Aqui no vídeo, eu acredito que esteja aparecendo como preto. Essa versão que eu tenho aqui é azul marinho, tá? O problema é que já não se acha mais ela. Não acha mais. Uma Bíblia com corte prata, com fitilho, muito bem acabada, uma boa capa. Olha, uma Bíblia realmente muito boa mesmo, tá? Então é isso. É mais um review a título de curiosidade, tá? E chegamos aí ao final de mais um review. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma ótima tarde.